Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme eu combinei com vocês, estarei postando aqui um material para orientar um pouquinho sobre a construção do capítulo 3 do trabalho de conclusão de curso de vocês, o TCC 1. Ainda é importante mencionar que alguns orientadores ou mesmo os estudantes, até como uma forma de organização, gostam de apresentar ao término deste capítulo um cronograma. Pode ser uma tabela contendo, né, as etapas que serão desenvolvidas para o TCC2 e quando, né, o período, o mês que vocês pretendem desenvolver cada uma daquelas etapas. É um elemento opcional, mas, se não no TCC documento escrito, às vezes é interessante colocar na própria apresentação de vocês, na banca de qualificação, para mostrar que vocês já fizeram, né, uma proposta, considerando o tempo que vocês têm para fazer a intervenção. Então, turma, uma dica que eu costumo dar aos alunos que estão neste momento agora no TCC de colocar bastante foco, principalmente na parte 2, tá? Porque é essa que vocês terão que dar ênfase e que em outra oportunidade eu estarei conversando com vocês sobre a banca. Bom, na parte 1, onde vocês vão apresentar o detalhamento da proposta, nada mais é, pessoal, do que apresentar o cenário atual. Então, se vocês estão trabalhando dentro de alguma organização, vocês vão apresentar ou a máquina, ou o setor, ou aquela organização. Se vocês estão trabalhando com algum banco de dados, algum sistema de informação, é esse sistema que vocês vão apresentar. Então, obviamente, é bem variado conforme cada um de vocês, conforme o objetivo do trabalho de vocês. Dentro da nossa área, a maioria dos estudantes acabam atuando nas organizações, em alguma intervenção, então acabam que neste tópico precisa ter uma apresentação geral da empresa ou da unidade, um ou dois parágrafos para contextualizar o segmento, o tamanho da organização, a cultura, o nível de desenvolvimento que essa empresa possui. Em seguida, vocês vão apresentar, então, a área que vocês vão atuar, o setor, as características, os controles utilizados, os sistemas de informação, os indicadores possíveis. Se for máquina, então, vocês vão apresentar a máquina, as fotos. Se possível, nesse momento, vocês trazem ilustrações. É como se a gente tivesse lá no estágio de vocês, aquela parte que apresenta o ambiente de estágio, é neste momento, né? Só que aqui, ao invés de apresentar o ambiente todo, vocês vão focar mais na atuação, no objetivo, no foco do trabalho de vocês. Por outro lado, a gente não pode direto apresentar o setor ou a máquina sem contextualizar o segmento, a empresa, porque, obviamente, a atuação daquela máquina tem muito a ver com o alinhamento do objetivo, do plano estratégico, do uso, do volume, da quantidade de turnos de trabalho. Então, é por isso que eu sugiro assim, vocês pensarem sempre num funil. Comecem do maior para o menor, sendo que a parte maior, mais geral, de apresentar um cenário como um todo, ele vai ser curto, um ou dois parágrafos. Então, por exemplo, esse trabalho é desenvolvido no grupo Randon, especificamente na unidade Randon Implementos, que tem tantos anos de história, tantos funcionários, mais ou menos tanto faturamento, atua com tal portfólio. É uma apresentação bem geral da organização. Depois vocês trazem o elemento objetivo do trabalho de vocês, então visando uma intervenção com proposta de melhoria no setor de usinagem, apresenta-se as características desta área. E aí vamos falar um pouquinho do setor, quantidade de pessoas, instruções de trabalho que existem, documentos, fotos, tudo aquilo que é possível e pertinente para o trabalho de vocês. E depois foco direto no como é hoje, né, o estado atual daquela intervenção que vocês pretendem fazer. Se é um banco de dados, a mesma coisa. Vão apresentar o banco, como acesso, o que ele tem, como é que pode baixar, quais são os softwares que lê, como é que se organiza. Eu pretendo fazer isso, então, né, o que tem, o que não tem, o que pode ser feito. Então, sempre seguindo essa lógica. E é na segunda parte, pessoal,
que vocês têm que ter bastante foco de pensar uma estrutura que vai dar conta de apresentar o que vocês vão fazer, né? Então, ó, vocês têm um objetivo, fizeram uma fundamentação teórica baseada nos pilares daquele objetivo, apresentaram o cenário atual da situação que vocês pretendem atuar, e agora, como vocês pretendem atuar então? Ok? É isso que a gente tem que dar conta nesse segundo tópico do capítulo 3 do TCC1. Vocês podem fazer isso descrevendo por meio de um texto, e eu particularmente sugiro outras 3 maneiras de fazer isso, que eu acho que ajuda vocês e também o orientador de vocês, que é representar a intervenção e o meio que vocês pretendem fazer por meio de uma figura. Então, até eu trago aqui o primeiro elemento, que é a questão do Smart Art. Vocês encontram tanto dentro do PowerPoint como dentro do Word, ok? Então, vão lá em inserir Smart Art. Vejam que tem várias possibilidades, imagens que vocês podem criar com lista, com processo, com ciclo, com relação, em função, obviamente, do objetivo do trabalho de cada um. Ou vocês podem estruturar essa parte do capítulo de vocês por meio de um plano de ação. Podem pensar no próprio 5W2H, podem apresentar isso por meio de texto ou por meio de uma tabela do 5W2H, trazendo o que vai ser feito, por quê, quando, como, com quais instrumentos, se vai ter um custo associado a isso, enfim. Uso bem básico da ferramenta 5W2H, afinal é um projeto, né? E, por fim, outra possibilidade é pensar num ciclo PDCA, né? Bom, vou ter que passar por uma fase de planejamento, de execução, de uma verificação, de ajustes, né? Como é que eu vou fazer, então, este planejamento? Quais são os instrumentos que eu tenho para isso? E para eu executar, para eu colocar na prática, né? Então, também podem estar organizando aí por meio de uma representação, seguindo a lógica de um PDCA, ok? Mas na prática, o que vocês precisam apresentar é como vocês pretendem entregar o que vocês se propuseram. O meu objetivo geral é, olhem aquele objetivo, ok, o que eu vou fazer, quais são as etapas, quais são os instrumentos que eu vou usar, se tem algum software que vocês vão usar, qual software é esse, né? O que você tem que saber desse software, se vai ter um banco de dados, como ele vai ser extraído, se vocês vão fazer alguma pesquisa quantitativa ou qualitativa, qual é o instrumento que vocês vão utilizar? Vai ter uma entrevista? Quais são as perguntas que vocês vão fazer nesta entrevista? Vejam bem, vocês não vão executar, vocês não vão fazer agora nada. É uma proposta de como vocês vão fazer. Então, vão apresentar quais são os instrumentos, os softwares, as questões, mas não vão executar. Justamente nós temos uma banca de qualificação, onde outros profs, com o olhar deles, vão validar se essa proposta está adequada. Uma vez sendo aprovado, aí vocês vão poder executar. É por isso que eu digo que se vocês fizerem essa parte bem estruturada, quando chegar o TCC2, basta vocês olharem para a estrutura que vocês já planejaram, estruturaram e organizaram e executar ela. Aí vocês vão executar, bom, aqui eu ia fazer um questionário com tais e tais pessoas. Agora vão pegar aquele questionário que de preferência já foi apresentado neste capítulo e vão aplicar ele, vão coletar os dados, vão analisar os dados. Aí isso tudo é no semestre que vem por meio do TCC2, ok? Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição, tanto na minha sala para atendimento presencial, tanto em outros horários que não o da coordenação do curso, por meio de uma mensagem, vocês me enviam que a gente combina e eu atendo vocês, assim como pelo WhatsApp ou por e-mail, ok? Um bom trabalho para vocês. A gente se encontra, então, no próximo sábado que a gente combinou para se encontrar, que nesse semestre é no dia 8, para que eu possa, então, fazer o retorno do relatório corrigido de vocês, assim como esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, e ainda bem importante, já pensar em quem será o prof convidado para essa banca, que vocês terão de qualificação, para que eu possa estar fazendo os agendamentos, ok? Tudo de bom para vocês, tchau, tchau!